E aí, o seu bebê pode crescer ou você ainda quer... Não, pode seguir. Não, vamos aí seguindo. realmente a gente traz essas coisas desde essa idade e vai... Desde essa idade. Desde essa Aí eu idade. posso até chegar numa vida adulta que, por exemplo, todas as minhas lesões são do lado esquerdo. Exatamente. Tipo, Pode. de Tem todas gente, as modalidades que eu fiz, eu Sim. sempre vou foder o lado tem esquerdo. gente aqui nessa sala mesmo Tem que gente aqui tem nessa sala. lesões que a gente olha no sistema postural, se as lesões, as assimetrias, elas são Bem mais pertinho, ascendentes, né, elas vêm de baixo para cima ou de cima para baixo, né? Ou seja, se eu comecei com uma alteração, uma assimetria no sistema crânio-cervical e aí meu corpo foi se adaptando, ou foi ao contrário. Então, tem gente nessa sala que tem lesões descendentes, né? Então, começa no crânio e vai pro resto do corpo. O que isso significa? Se eu parar agora vocês dois, tipo, para. Fala assim, como que vocês estão se observando na cadeira? Como que tá a Bom, eu tô distribuição de totalmente peso torta. nos isquios, por exemplo? Eu É uma tava sentada pergunta. totalmente mal. Não Mas era é que pra se arrumar. meu pé não alcança no chão. Nada é adaptado pra Tudo mim bem, aqui. faltou ergonomia, tá bom. Eu tô torto aqui em cima. Eu Mas sinto então, que aí se acordo vocês e pararem pra para cá, pensar então, como assim. que tá a distribuição de peso na pelve, vai estar assimétrica. Se eu parar agora a congelar o Conrado, eu vou olhar e eu tô vendo a assimetria de ombro e Já cabeça. vai começar. Mas quem que Jogar. nunca foi corrigido numa Jogador. quem nunca foi corrigido numa foto 3x4? Tipo, dá uma arrumadinha na cabeça. Sim. Você fala, nossa, eu tô reto. Agora você se acha todo torto na foto 3x4, né? São assimetrias, são doenças, óbvio que não, mas são assimetrias que a gente carrega, vai saber desde quando. Muitas são intrauterinas, são. Muitas são dessa primeira infância, sim. Aí se pudesse voltar a história lá atrás, é aquela criança que pulou fase de desenvolvimento, né? Na nossa época, ninguém é tão mais novo que eu aqui. Na nossa época, não se tinham todas essas Era chiqueirinho, orientações. Chiqueirinho. andador, chupeta, surra e Xuxa. Muita Xuxa, né? Muita. Então, assim, não engatinhou. Começou a andar cedo, era legal, né? Hoje os pais ficam orientados. Então, hoje os bebezinhos, eles já saem orientados dos pediatras, assim, já ficar de barriguinha para baixo, quanto mais cedo melhor, observar as assimetrias de desenvolvimento. Isso não era orientado antes. Nossa, ele adora. Será que vai ser canhoto? Porque só vira para o lado esquerdo. Será Amarra que... o braço dele pra ele virar. Né? Umas coisas assim. Eu sou pode crer. canhota, eu apanhava da minha avó, italianona brava, que ela Coitada falava, da isso tá Bruna, não errado. pode. Tem que escrever só com o Sim. braço direito. Mas tudo bem, usei os dois hemisférios cerebrais, tá tudo bem. Mas escrevo com a mão esquerda, mas não podia comer, né? Bati. Tá. O que mais que aconteceu? Deixa eu falar das assimetrias. Quando você pensa nisso, aí vocês podem voltar um pouquinho na idade escolar, como que sentava, né? Eu, canhota, por exemplo, eu lembro muito bem Não de tinha sentar um pouco carteira assim. que não era... Bom, é que tem a carteira assim. Mas tem... sentar Não, um tinha pouco uma que era assim. Isso, mas era mais no braço só. colegial e tal, né? Se Pra você criança pensa é numa carteira, assimetria que carteira. começa na região crânio-cervical e eu volto lá na idade escolar, eu posso perguntar para vocês dois se algum dos dois escreviam e debruçavam no caderno, se virava a folha para escrever. Aí eu começo a falar de uma assimetria Nossa, dos minha irmã é músculos dos canhota, olhos. ela quase vira de ponta cabeça o caderno. Assim. Não, eu Porque não escrevo tinha, assim, ó. não tinha padrão também para escrever, não tinha lugar. Você vira o punho desse jeito? É porque eu quebrei essa mão também, né? Ah, tá. Aí eu escrevi assim. Agora eu tô escrevendo mais assim. Mas hoje, e quando você era pequeno? Ele nem deve... Eu não sei. Mas eu acho que eu também, escrevia mais assim. Porque essa coisa de deitar, né? Tipo, deitar assim, né? Pra escrever. Sim. Ou então virar a folha. É uma coisa que eu lembro que me incomodava muito É é que eu assimetria. escrevia e eu borrava a linha de cima com a Com mão. o próprio dedo. Com o próprio punho. Isso eu acho que eu fazia também. Eu faço porque eu sou Porque eu não canhota, escrevo né? assim, Então, né? Eu escrevo assim. Nem sei a como eu adaptação escrevo. do punho. A Mas Bruna criticou minha letra outro dia. Não, era assim. Ela só critica. Vamos depois falar sobre ela aqui. e aí o que acontece? Se eu tenho essa assimetria, eu vou ter uma assimetria funcional dos músculos dos olhos. E isso gera, espacialmente, né, no plano espacial, esses músculos eles coordenam a posição da nossa cabeça. Se eu tenho uma cabeça inclinada, né? Eu tô aumentando para as pessoas entenderem, mas se eu tenho uma inclinação, Não, mas você ficou parecido com o Conrado agora. Viu? Para o sistema postural, sistema tônico postural, ele vai entender só que eu preciso dos meus olhos na mesma linha do horizonte e os pés no mesmo apoio do solo. No meio do caminho, se tiver um S, um C, né, ou qualquer outra coisa parecida, então vai ficar. E aí vem as assimetrias posturais. Eu não posso ficar assim, eu tenho que ficar assim. E Você aí vai eu posso desenvolver sim retomando. uma perna mais curta que a outra e por aí vai. Ô, Viu? Bru, Falamos de quê?
Anatomia.